dos becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540, Jockey Clube, 3671-1508. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias. É no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. A Aminor, Associação dos Municípios do Noroeste de Minas, informa. Você que é do Noroeste de Minas, sabia que o governo estadual tem uma dívida de quase 100 milhões com os nossos municípios? E que a cidade de João Pinheiro está com dificuldades de atender a sua população? A dívida do governo estadual com o município no mês de agosto de 2018 já chega a R$ 10.782.974,38. Esse descompromisso do governo de Minas afeta a todos, principalmente as áreas de saúde, onde vários exames irão ser suspensos. Educação, onde teremos que paralisar o transporte escolar, além da assistência social e pagamento de servidores públicos.
O governo de Minas brinca com os nossos direitos, brinca com a cara da nossa população, que não tem culpa de nada e sofre por uma política sem compromisso com os municípios. A Aminor, com seus prefeitos, estão cobrando das autoridades competentes para que a situação seja resolvida imediatamente e os municípios do Noroeste de Minas sejam ressarcidos por direito, após várias cobranças. Junte-se a nós e participe você também desse movimento em favor dos municípios do Noroeste de Minas. Aminor Unida, Noroeste Forte. O AB de Paracatu se prepara para realizar mais uma edição do AB na Praça na próxima quinta-feira. O 45º Batalhão de Polícia Militar realiza curso de rádio patrulhamento tático móvel. CRLV digital deve ser utilizada por todos os Detrans até o fim deste ano. Veja os destaques da reunião do Legislativo Municipal de Paracatu desta semana. Parceria entre a Receita Federal e faculdades de todo o país oferece serviços para esclarecer questões tributárias. E ainda, neurociência tenta decifrar se existe o amor à primeira vista. Estes e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente abre essa edição com um alerta e um comunicado aos pais. Nós estamos na última semana da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Até agora, 66% das crianças foram vacinadas. A meta é chegar a 95% das 11 milhões e 200 mil crianças entre 1 e 5 anos de idade. Na porta deste posto de saúde em Brasília, a fila é para garantir a imunização das crianças contra a poliomielite e o sarampo. Nós ouvimos o noticiário e a gente fica preocupado e temeroso de acontecer alguma coisa com as crianças. A gente traz sempre nas campanhas de vacinação. A principal preocupação é que ela não pegue a doença, não tenha nenhum problema com o sarampo nem poliomielite. Esta é a última semana da campanha de vacinação e os pais devem ficar atentos. Todas as crianças que tenham entre 1 e 5 anos de idade, mesmo as que já foram vacinadas, precisam ser imunizadas. Tanto o sarampo quanto a polio haviam sido eliminados do nosso país. O sarampo há 2 anos, desde 2016, e a polio desde 1990. Mas, no entanto, ainda existem outros países que a doença é endêmica. Só esse ano, na Europa, já tiveram mais de 40 mil casos de sarampo e mais de 16 casos de poliomielite em 3 países que são considerados endêmicos para a doença. Então, se nós pararmos de vacinar nossas crianças, rapidamente, chegando uma pessoa doente no nosso país, esse vírus dissemina para a nossa população. Infelizmente, as crianças são as que são mais afetadas, porque elas não têm imunidade garantida ainda para toda a vida. Por isso, a necessidade de concentrarmos a nossa vacinação agora nas crianças de 1 a menores de 5 anos de idade. A meta do Ministério da Saúde é imunizar pelo menos 95% das 11 milhões e 200 mil crianças na faixa etária estabelecida pela campanha. Nós temos que pegar o exemplo do passado, onde essas doenças foram eliminadas graças a essa ação de vacinação, e fazer com que essas crianças de hoje também sejam beneficiadas pela vacina. As vacinas contra a polio e também o sarampo estão no calendário de vacinação e vão continuar sendo distribuídas mesmo depois do fim da campanha nesta sexta-feira. O pediatra dela me indicou que viesse na campanha, embora todas as outras vacinas estivessem em dia, ele disse que tinha que participar da campanha também. Saúde dela que é o mais importante, né? Com certeza, sempre. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, estão preocupados com a possibilidade de uma nova epidemia das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, principalmente nas cidades em que houve menos registros de dengue, zika e chikungunya em anos anteriores. Foi há 2 anos, mas Maria de Jesus ainda sofre as consequências da chikungunya. Dói principalmente o joelho, parece que trava. A doença, que tem como principal sintoma as dores intensas nas articulações, é uma das transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, responsável também pelo Zika e pela dengue.
Depois do surto de 2016, houve redução no número de casos. Até julho deste ano, foram 63 mil registros de chikungunya, menos da metade do mesmo período do ano passado. Já no caso do Zika vírus, este ano até o mês de julho, foram registradas 2 mortes e mais de 6.300 casos. Em 2017, no mesmo período, foram mais de 15 mil registros. Apesar da redução, há preocupação de que uma nova epidemia ocorra no fim deste ano, principalmente nas cidades em que houve menos registros das doenças nos anos anteriores. Durante a visita nesta residência, a agente encontrou alguns problemas. Tem muitas vasilhas aqui que pode pegar chuva, né, e acumular a água, aí começa a proliferação dos mosquitos. Ali passou uma recomendação com relação a uma água que está acumulada. O que você costuma fazer? A gente derrama e o quintal fica todo o tempo sequinho. Mas não adianta a Rosélia fazer tudo certinho se nos arredores da casa dela as ruas são usadas como depósito de lixo e estão cheias de possíveis criadouros do mosquito. Por isso, as ações de combate precisam continuar. Principalmente, a gente considera o trabalho de educação em saúde. E olha só, fake news virou caso de saúde. Um canal de informação para checar informações que são compartilhadas pelas redes sociais foi criado pelo Ministério da Saúde através de um aplicativo WhatsApp. Antes que uma informação errada se propague como vírus pelas redes sociais, o Ministério da Saúde adverte: consulte o serviço de checagem de fake news. Pelo WhatsApp, o cidadão poderá enviar mensagens de texto ou vídeo e elas serão conferidas para saber se são ou não verdadeiras. O Saúde Sem Fake News pretende melhorar a segurança na informação sobre saúde pública, atuando especificamente no WhatsApp, que é o principal veículo de transmissão das notícias falsas. Recentemente, a vacina contra o sarampo foi alvo de fake news que causou insegurança na população, fazendo com que famílias deixassem de levar os filhos aos postos de vacinação. Não é um serviço geral de atendimento. É um espaço exclusivo para receber informações virais que serão apuradas por equipes técnicas. E elas responderão por mensagens se a notícia é verdadeira. As mesmas notícias também estarão disponíveis depois no Portal Saúde. Anote aí o número do novo grupo de WhatsApp, o Saúde Sem Fake News. O trabalho intermitente criado na reforma trabalhista está sendo adotado por empresas, porém enfrenta resistência de sindicatos que não veem vantagem nesse tipo de contrato. Com essa nova modalidade... Há 6 meses, a Luciana pode conciliar melhor os horários de trabalho. Ela conseguiu emprego com contrato intermitente. Isso me dá muita liberdade de trabalhar com outras coisas que eu gosto. Fazer um evento, fazer fotos, enfim, fazer várias coisas que eu gosto que podem me render um dinheiro também. Além dela, outros 4 funcionários dessa empresa de São Paulo estão na mesma situação. E há planos de ampliação. A nossa intenção é que nós tenhamos aí de 10 a 15 profissionais até o final de 2019 nesse regime de trabalho. O trabalho intermitente é uma forma de contratação criada pela reforma trabalhista de 2017. Nela, a prestação de serviços é combinada por horas, dias ou meses. Assim, o trabalhador recebe por horas trabalhadas. A empresa deve convocar o trabalhador com pelo menos 3 dias de antecedência e ele tem 1 dia útil para responder se está disponível. Alguns sindicatos consideram discutir as regras para a contratação e se articulam para barrar em convenções contratos liberados pela reforma trabalhista, como as vagas intermitentes. O Sindicato dos Bancários de São Paulo quer vetar o trabalho autônomo, terceirização e intermitentes. Os comerciários de São Paulo também não estão convencidos sobre a contratação de intermitentes, mas admitem negociar. No caso dos metalúrgicos, a categoria avaliava que não seria atingida pela novidade. Mas segundo o presidente da Federação dos Metalúrgicos de São Paulo, já foram registradas mais de 100 contratações nesta modalidade. O trabalhador pode até achar que, de momento, aquilo pode resolver a vida dele. Mas certamente, ao final do mês, vendo que ele trabalhou poucas horas ou quase não trabalhou e o rendimento é muito baixo,
ele terá certeza de que isso não é o que vai ajudar ou não é o que vai fazer com que ele sustente a sua família. Para esta especialista em direito trabalhista, o fundamental em tempos de crise é encontrar um meio termo. O que mais interessante do que vetar é você estabelecer regras em acordo ou convenção coletiva acima dos patamares que a própria lei previu. Mas eu acho interessante manter essa possibilidade, porque em momentos de crise econômica pode ser uma forma de se evitar desemprego. E na próxima sexta-feira começa o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Os candidatos terão 35 dias para conquistar o voto do eleitor. E alguns acreditam que o nome exótico na urna pode fazer a diferença. Em eleições tão disputadas, a atenção do cidadão vale ouro e vale quase tudo para ganhá-la. São quase 30 mil candidatos e poucos segundos de exposição para garantir cada voto. Conquistar a preferência, conquistar a atenção do eleitor. Uma estratégia conhecida do processo democrático brasileiro é o emprego de profissões ou apelidos como ferramenta de marketing. Há 214 profissões indicadas pelos candidatos nas eleições deste ano. Mais de 550 vão aparecer com algum título religioso, como pastor, e também os que fazem questão de um doutor ou professor antes do nome, mas existem algumas regras. O nome que vai aparecer na urna deve ter no máximo 30 caracteres, incluindo o espaço entre o prenome e o nome, por exemplo. Pode ser apelido, alcunha. Ele não deve gerar dúvida em relação à identidade do candidato, não deve atentar contra o pudor. Agora que todas as candidaturas foram registradas, o Tribunal Regional Eleitoral de cada estado tem até o dia 17 de setembro para validar os registros, que podem ser alterados ou cassados, dependendo do caso. Em relação aos candidatos com os nomes exóticos, essas candidaturas que apelam para o humor, não é? Que buscam necessariamente o voto de protesto. O eleitor pode generalizar e entender que todas as candidaturas não são sérias ou que o processo não é sério e ele acaba se distanciando. Os candidatos precisam ficar atentos para não despertar a antipatia do eleitor. Eu acho bem engraçado, só que é um exagero. Na verdade, isso é um meio de marketing deles mesmo para tentar, chamar a atenção do público, mas acaba sendo uma palhaçada em geral, porque eles brincam muito com o que é sério. Utilizar a internet para pesquisas e trabalhos escolares pode ser um grande aliado de alunos e professores. Porém, um levantamento feito em todo o país revelou que apenas 4 em cada 10 escolas públicas têm acesso à rede. A ideia é aliar tecnologia e ensino em vez de proibir o uso do celular durante as aulas. Mas para isso, é preciso acesso à internet. Uma pesquisa apontou que apenas 37% dos alunos de escolas públicas em todo o Brasil têm acesso à rede. Já no ensino particular, esse número sobe para 50%. Na zona rural, a situação é ainda pior. Só 36% das escolas gratuitas oferecem ao menos um computador com internet. A pesquisa aponta que 81% das escolas rurais da região sul contam com pelo menos um computador conectado à internet. Mas aqui na região norte o cenário é completamente diferente, onde a pesquisa aponta que apenas 18% das escolas rurais contam com pelo menos um computador conectado. Esta sala de informática de uma escola rural aqui do município de Cacoal, no estado de Rondônia, por exemplo, está totalmente parada. Sem acesso à internet, a pesquisa dos alunos fica mesmo por conta da moda antiga. Um dos motivos pode ser a falta de cobertura das empresas de telefonia móvel. Essas escolas até possuem os equipamentos, dispositivos, mas a conectividade com a internet, na maioria, é falha mesmo. Quase metade das escolas que não utilizam a internet citam a falta de infraestrutura como problema. 3 em cada 10 afirmam que o alto custo de conexão também é um agravante. Mesmo na área urbana, algumas escolas enfrentam adversidades. Esta é alvo de criminosos. Já sofreu pelo menos 6 furtos neste ano. A segurança não existe, mas nós sabemos aí que tem projetos para que isso possa acontecer. Não somente nessa escola, mas como todas as escolas. Os destaques internacionais, o secretário de Estado americano Mike Pompeo cancelou uma viagem à Coreia do Norte no fim da semana passada após uma carta de Pyongyang. Uma carta de Pyongyang considerada beligerante teria sido o motivo do cancelamento da viagem do secretário de Estado Mike Pompeo à Coreia do Norte. A informação é do jornal The Washington Post.
A publicação afirma que Pompeo recebeu a carta enviada pelo vice-presidente do partido que governa a Coreia do Norte, Kyung Chol, e a mostrou ao presidente Donald Trump. Ambos concluíram que o conteúdo ainda não divulgado era beligerante o suficiente para justificar o cancelamento da visita, acrescentou o jornal após consultar 2 funcionários do governo. No Twitter, pouco depois de tomar a decisão, Donald Trump escreveu que não viu avanços suficientes de Pyongyang no processo de desnuclearização. O magnata também criticou a China por não fazer o suficiente para que esse objetivo fosse alcançado. Trump deixou, porém, a porta aberta para uma visita de Pompeo a Pyongyang quando a tensa relação entre Washington e Pequim estiver resolvida. Nesta terça-feira, a China rejeitou as acusações considerando-as completamente irresponsáveis. No próximo bloco, o 45º Batalhão de Polícia Militar realiza curso de rádio patrulhamento tático móvel. Força-tarefa da Lava Jato é prorrogada e tem recursos triplicados. CRLV digital deve ser utilizada por todos os Detrans até o fim deste ano. E ainda, pirataria traz prejuízos à economia do país e riscos à segurança do consumidor. Os detalhes já já. Os teus becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria. Tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Sono Bom Colchões, proporcionando uma noite com carinho e conforto. Praça Juquita Vargas, Centro, 3671-7371. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359, Centro, 3671-3809. Laboratório Santa Clara, análise clínica, confiança e qualidade. Praça Adelmar da Silva Neiva, número 305 Centro, Paracatu. Fone 3671-1711. Móveis de qualidade e bom gosto você encontra na Criativa Móveis, Avenida Deputado Quintino Vargas, Centro, 3671-2710. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob.
Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Fundação Casa de Cultura. 25 anos fazendo história. A Casa de Cultura tem oficinas de teatro, música, desenho e pintura, artesanato, o grupo de bordadeiras, capoeira e zumba. Tradição e cultura que se fortalecem através da arte. Eu sou apaixonado por teatro. Saber pintar sempre foi um sonho. Bordar é uma arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.